Cumprimentos amados com o Pai do Senhor, chegamos à nossa 11ª videoaula das nossas lições da faixa etária de adulto, onde estamos estudando, durante esse primeiro trimestre de 2023, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E a lição de hoje vai falar sobre o avivamento e a missão da igreja. Temos um texto áureo, um texto inicial, que está em Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16, quando Jesus disse, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus está enviando, dando um mandamento imperativo para os seus discípulos, para que fossem por toda parte fazendo discípulos e ensinando acerca do reino de Deus. A nossa verdade prática, neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Sem avivamento espiritual, não há poder para testemunhar eficazmente acerca da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso texto inicial, que estamos aqui como leitura bíblica em classe, Marcos 16, verso 14 ao versículo 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, nós encontramos essa palavra no finalzinho do livro de Marcos. Jesus está chegando ali aonde os discípulos estavam escondidos, com medo de alguma represália por parte das autoridades da época. Jesus estava preso, já tinha já havia morrido, tinha sido preso, já havia morrido. Os discípulos estavam naquela apreensão toda, naquele medo. E o Senhor, chegou aí o terceiro dia, ressuscitou e se apresentou entre eles, lançando em rosto, inclusive, a sua incredulidade, dureza de coração, porque ele já havia se manifestado a algumas pessoas, no caso as mulheres, que havia enviado elas para trazer essa mensagem para eles de que ele havia ressuscitado, e mesmo assim eles não creram. E tudo isso ia mudar com o revestimento de poder que veio do céu sobre a vida dos discípulos do Senhor. A nossa introdução, ela nos fala da seguinte forma. Neste trimestre, vimos que, nos seus primórdios, a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados. Como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo, é que a igreja tinha esse dinamismo, é que a igreja tinha essa capacidade, era ativa tanto no evangelismo como também no cuidado para com aqueles que aceitavam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia contra Deus. Precisamos do poder do Espírito Santo. E oremos para isto, para que Ele nos conceda seu poder, a sua virtude,
para que tenhamos condições e capacidade de anunciar o nome de Jesus Cristo com toda a intrepidez, assim como oraram os discípulos quando saíram da prisão. Eles se reuniram e clamaram ao Senhor e pediram a Deus que lhes concedesse trepidez, coragem, vigor para anunciar o nome do Senhor, enquanto o Senhor confirmasse com sinais e maravilhas. Primeiro tópico, o avivamento após a ressurreição de Cristo. Depois da sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos, que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados. Ao ouvir o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus e constatado que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não deram crédito. Estavam completamente desolados. A aparição de Jesus aos discípulos. Após haver ressuscitado, ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus. Jesus lhes disse: "Paz seja convosco." Eles pensavam que viam algum espírito, até que Jesus lhes mostrou as mãos e os pés perfurados. Mesmo assim, eles não creram que era Cristo ressuscitado. Nós encontramos isto em Lucas 24, verso de número 41, Momento em que os discípulos, está escrito, e não crendo, eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: "Tendes aqui alguma coisa que comer?" Jesus não pediu comida porque estava carente de alimentação depois da ressurreição, mas para testificar para estes discípulos de que ele não era uma aparição, uma visão, um vulto, um fantasma, mas que havia ressuscitado de verdade, Corpo, alma e espírito, estava ali com eles. O avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão. Foi depois da ressurreição que ele disse: "Olha, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado." Mas tem que pregar, tem que ir por todo mundo. Mas o que eu acho interessante nisso é que Jesus não somente mandou, como também orientou acerca do que eles deviam fazer. Por exemplo, quando a gente pega Lucas, capítulo de número 24, lá por volta do versículo 49, ele disse: "Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder." Ou seja, ele sabia que os discípulos, ao serem enviados, eles iriam como ovelhas para o meio de lobos. Era uma guerra feroz. Eles enfrentariam o reino das trevas. Então, esses discípulos não poderiam ir de qualquer jeito. Eles precisavam do poder do Espírito Santo. Assim como Jesus, quando esteve no deserto, terminando seu período de 40 dias de jejum, ele foi tentado por Satanás. Mas a palavra diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Entende? Então, ele como homem, se não tivesse cheio do Espírito, nós como seres humanos somos completamente dependentes do Espírito Santo para vencer nesta peleja, nessa batalha. Então não dá para ignorá-lo, não dá para deixá-lo ali de lado, não dá para... depois eu procuro o Espírito Santo. Não, agora é a hora de abrir o coração e pedir: "Espírito, me enche, me reveste de poder para que eu faça a sua vontade." Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam seu ministério. Marcos 16, verso 17, está escrito: "Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e outras coisas mais aconteceriam." Só que estes sinais, eles não somente aconteceram naquela época, eles estão à disposição de todos os que creem. Se houver incredulidade, fica difícil, não acontece. Em todos os tempos e lugares, o Senhor está pronto a operar maravilhas. Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram enfermos. Se a gente lê Atos, capítulo 3, versos 6 ao 9,
Pedro está falando para aquele homem que era coxo de nascença, estava na entrada do templo Formosa. Não tenho prata, não tenho ouro, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Pegando a mão daquele homem, ele saltou, andou e entrou no templo, glorificando a Deus. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus. Encontramos isto em Atos 16, versos 14 e 15. Filipe também curou muitos enfermos. Desse modo, vários outros fatos demonstraram que a Igreja de Jesus recebera o avivamento espiritual indispensável para proclamar o Evangelho sobre o poder do alto. Tópico de número 2. Vamos falar sobre a nossa atualidade. Vimos no primeiro tópico sobre o mover do Espírito Santo na vida dos discípulos, na vida da igreja, operando sinais, prodígios e testemunhando com poder. Agora vamos ver sobre o avivamento na missão da igreja local. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o Evangelho de Jesus Cristo. De onde vinha esta ousadia? Eles começaram por Jerusalém e se espalharam por diversas partes. Do Espírito Santo. Esta ousadia não era deles mesmos. Não é porque esses homens se destacaram por si próprios, não. Eles foram revestidos de poder, e o poder de Deus em ação na vida deles os tornavam ousados. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na Cidade Santa. Mas também foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o Evangelho. Veja que Atos dos Apóstolos, capítulo 4, vai falar sobre a prisão de Pedro e de João e como esses homens argumentam com aquelas autoridades. As próprias autoridades reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E não era simplesmente o fato de eles terem estado com Jesus, mas de estarem revestidos com o Espírito de Jesus. E os levaram a falar, a pregar com uma sabedoria extraordinária. Então, este é o modelo de evangelização dinâmica local. Não só pregar dentro de 4 paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e também nos bairros. Para isto, precisamos do poder do alto. A igreja avivada apresenta sinais de que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida e o amor pela pregação do Evangelho de Jesus se faz notório. Sinais, prodígios acontecem. Não são casos isolados. Deus continua fazendo maravilhas. O avivamento nas missões regionais. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. No estado brasileiro, há diversos municípios ou cidades do interior. São as nossas Judéias e Samarias, a serem alcançados pelo trabalho de evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos a levaram a muitos outros lugares. Ou seja, eles não ficaram presos ali, parados, estáticos, mas ativos, levando a mensagem do Senhor. Missões regionais atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte para evangelizarem, cumprindo a grande missão ou a grande comissão de Jesus. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguição, a fim de despertarmos para a obra de Deus. Ora, ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar a nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura, e em todos os lugares, em todos os estados, cidades e distritos. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se rende a Cristo, nosso Salvador. E para isto,
Devemos dobrar nossos joelhos e clamar ao céu: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva teus filhos, aviva tuas filhas, para que haja no nosso coração uma sede, e misturada com esta sede de proclamação, poder para proclamar a preciosa, inerrante e infalível palavra de Deus. Terceiro capítulo, terceiro tópico: o avivamento e as missões transculturais. Em Atos 1 e 8, Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até os confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, em Chipre e em Antioquia e por todos os outros lugares. A igreja em Antioquia já realizava as missões locais ou missões urbanas, e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão. Olha que coisa interessante. Olha que obra extraordinária. Através de Paulo, a Europa, pré-cristã se tornou um continente cristão. E Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente. E hoje, como que estamos vendo a Europa? A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos. Alcançou também a África, onde se destacou David Livingstone. Isso por volta de 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outras partes. Teve também o Hudson Taylor, foi missionário na China, isso por volta de 53 a 1905, 1853 a 1905, e houve outros missionários que deram suas vidas à obra missionária transcultural a partir da Europa. Por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo. A palavra de Deus fora deixada de lado. Isso é um perigo, não é verdade? Inclusive, quero falar aos amados que me ouvem agora da necessidade de um mover do Espírito em nossos corações para que a gente volte a amar com mais afinco e dedicação a palavra de Deus. É fato nas igrejas a grande ausência das pessoas nas suas escolas dominicais, onde a palavra de Deus está sendo proclamada e instruída, como fonte de instrução, as pessoas que ali se fizerem presente. Não podemos nos acomodar e achar que já temos o suficiente. Todos os dias precisamos renovar o estoque da palavra de Deus em nosso coração. Quando não o fazemos, corremos um sério risco, porque o que nos mantém de pé é justamente este apego às Escrituras. E não só no individual, mas na coletividade, que quando nos reunimos para aprender diante de Deus. Os crentes se acomodaram, deixaram de buscar o avivamento espiritual, conforme diz a palavra de Deus. Faltava ali arrependimento, muitos começaram a cair na pecaminosidade. Então é preciso realmente arrependimento e temor de Deus. Há países, para a gente ter uma ideia, no velho continente europeu, em que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. Olha como isso é grave. Clamou pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até os confins da terra. Elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou seus discípulos a irem por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos ministros,
líderes ou dirigentes. Que Deus reavive sua obra em todo o mundo. Oremos como Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Oremos para que Deus desperte pessoas, toque nos corações, inflame o coração, seja de pastores, seja de presbíteros, de diáconos, cooperadores, auxiliares, seja de homens que não exercem função nenhuma na obra de Deus, seja de jovens, quem Deus queira usar, que o Senhor venha levantar pessoas para, inflamadas pelo Espírito Santo, saírem por aí falando de Jesus ousadamente. E que sejamos tocados, pelo Senhor e que possamos dizer, como disse Isaías, após ser tocado, com aquela brasa do altar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Espírito Santo nos revista de poder para que tenhamos esta intrepidez. Conclusão: os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual, com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os amados, que avivemos e que avive os nossos corações para fazermos a vontade de Deus com temor e com tremor.